Boa noite, igreja. Glória a Deus. Eu estava com a saudade de vir falar de Jesus, falar sobre Jesus, falar das coisas de Jesus com vocês. E eu fiquei uns dias ali de repouso. Só que repouso não é bom não. Obrigado, tá, meu filho? Você vai ter galardão de profeta. Quem dá água, quem tem sede, e eu estou morrendo de sede. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, antes de abrir a Bíblia e começar a falar de Jesus com você, eu quero concluir, não o que ficou inconcluído. É inconcluído? Hã? É esse negócio aí que vocês falaram. A Meme hoje foi falar uma palavra no retiro, falou, orando, e eu não sei falar essa palavra, daí continuou, então eu também posso. Mas eu quero dizer sobre o encontro. Gente, o encontro passado, para os irmãos, quem foi no encontro passado? Faz assim com a mão. Ó, tem muita gente aqui, tem muita gente que veio de fora, tem muita gente que veio de Floripa, que fez. Mas vou dizer para vocês me dão um trabalho terrível. Sabe por quê? Porque vocês não fazem inscrição no prazo, vocês fazem inscrição depois do prazo. E todo mundo que está lá acompanhou o meu desespero, né, Digo e Poli? Porque eu mando fazer as camisetas, eu preciso mandar fazer as camisetas com tempo hábil para eles me entregarem. Só que porque eu não tinha os tamanhos e a lista dos inscritos, eu tive que passar em cima do laço. Aí eu fui para o encontro, eles ficaram de entregar a camiseta, não entregou, deu uma confusão danada, não chegou a camiseta foi entregue aqui depois, e isso não pode mais acontecer. Então, por essa razão, você que está procrastinando a sua inscrição, fala a Deus. Você que está ali, eu preciso fazer minha inscrição, mas eu vou esperar o dinheiro, eu vou esperar a folga. Você não tem fé. Não estou rindo não, estou falando sério. Você não tem fé. Porque se você não tiver fé para fazer uma inscrição, para ir para um lugar para receber de Deus, você vai ter fé para quê mais? Você não tem fé que Deus pode abrir as portas do seu trabalho para você abdicar de um dia de trabalho para ir ouvir o que Deus tem para falar na sua vida? Como que vai morar no céu? Então, eu quero pedir encarecidamente para você que está procrastinando sua inscrição. Faça a sua inscrição, usa a sua fé. Talvez ela é tão pouquinha, mas usa esse pouquinho. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, já pode falar para esse monte passar daqui para lá e ele vai passar. Então, faça a sua inscrição. Porque tem muita gente que fala para mim, eu vou fazer a minha inscrição. Não, eu vou, mas eu vou fazer. E ainda não fez. E eu preciso dos seus dados para eu poder concluir os preparativos do encontro, que é para receber você lá. Amém? Tá concluído? Isso, é ruim levar bronca, né? É bem ruim mesmo. Irmãos, glória a Deus que nos dá a vitória através do seu Filho, Cristo Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tudo que está no nosso coração já passou pelo coração de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração, que Deus falou muito comigo. E eu não posso pregar o que Deus não fala comigo, eu só posso pregar o que Deus fala comigo no meu coração. E eu quero falar com você, eu vou falar com você sobre um assunto tão maravilhoso, que eu não marquei aqui o texto não, gente. Aqui, achei. Eu vou falar com você, eu não sei nem por que eu estou abrindo. Eu estou abrindo minha Bíblia porque eu amo ela, porque ela é uma coisa maravilhosa que eu ganhei de presente. Mas eu quero que coloque aqui para mim, porque Luiz, eu falei que era Almeida. Eu falei para ele, né? O que você ia fazer com essa informação? Passou para ela, né? Não, mas eu não quero essa tradução, não. Eu quero a outra. Eu quero a versão NVI. E eu vou pedir uma coisa para vocês hoje. Eu quero que vocês não sejam aquela igreja. Eu quero que vocês reajam à palavra. Vocês sabem o que é reagir à palavra? Reajam à palavra. Reajam. Aleluia, reajam à palavra. Nós somos uma igreja gospel? Não, nós somos uma igreja de Cristo Jesus. Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja vibrante. O que é uma igreja vibrante? É isso. Isso é reagir à palavra. Coloca lá, Manu. Êxodo 3.
do verso 1 ao 15. Aleluia. Eu quero que o Jota também venha na bateria. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos falar sobre viver intimamente. A Lu já falou um pouquinho sobre isso. Quando a Lu subiu aqui, eu falei, é isso mesmo. Pronto, agora eu sempre gosto que Deus fala. Olha só o que diz aqui esse texto. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Chegou aonde? Amém. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Repita comigo, impressionante. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Pois me preocupo com o sofrimento deles. Deus se preocupa comigo, diga isso. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá. Eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para me apresentar a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, certamente estarei com você. Este é o sinal de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Então Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o nome para sempre, este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E qual é o nome que será lembrado? Isso, qual o nome? Qual o nome que será lembrado? Eu sou. Eu sou a água viva. Eu sou a porta aberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a resposta que você busca. Eu sou a esperança do seu coração. Eu sou aquele que voltará. Eu sou aquele que é fiel com a sua palavra. Eu sou. Eu sou. Esse é o seu nome. Eu sou. Eu sou. Se você precisa de emprego, eu sou o emprego. Se você precisa de
Provisão, eu sou a sua provisão. Se você precisa casar, eu sou o seu santo casamenteiro. Não tem amém? Fala amém, Natan. Fala amém, Luiz Antônio. Fala amém, Luísa. Fala amém, Mi. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer falar amém? Olha, isso aqui é vida. Isso aqui, ó. Né, Nanda? Aleluia. Eu quero falar com você sobre relacionamento. Existem, ao meu ver, o Evangelho segundo Edna, 4 níveis de relacionamento. O primeiro nível que eu quero falar com vocês é sobre o nível superficial. Você vai pensar aí comigo, enquanto eu falo com você, você vai pensando. Existe um nível superficial, que é aquele relacionamento que você vai no mercado e você tem aquele relacionamento com a caixa. De repente você até toda vez que vai, passa no mesmo caixa, no posto de combustível. Toda vez que vai, aquele mesmo frentista te atende. Você tem um relacionamento com ele. É um relacionamento superficial. Sabe aquele relacionamento que você sabe quem é, mas não conhece, não sabe nada da vida dele, não tem profundidade da vida dele. É aquele relacionamento superficial. Existe um outro nível de relacionamento que é o relacionamento que eu tive que marcar, porque eu tive Covid. É o relacionamento ocasional. Não, funcional. Sabe o que é o relacionamento funcional? É aquele relacionamento que você tem no seu trabalho. Que você se relaciona com as pessoas que você trabalha, aí você conhece, você convive, todo dia vocês convivem. É o relacionamento que você tem com as pessoas aqui na igreja. Muitas pessoas têm um relacionamento na igreja funcional. Servem no mesmo ministério, se conhecem, sabe o nome, sabe o sobrenome. É um relacionamento funcional, que esse relacionamento dura enquanto se executa uma função. Não sai dali. Por exemplo, o seu companheiro de trabalho, você tem um relacionamento funcional. Você se relaciona com ele, conhece ele, mas ele não participa da sua vida. Não vai na sua casa, não senta na sua mesa. Talvez aqui na igreja também tem pessoas que você é do mesmo ministério que o seu, mas você não o convida para um aniversário. Se vai casar alguém da sua família, você não convida aquela pessoa para aquele casamento. É um relacionamento funcional, que é um relacionamento que ele dura por conta do que vocês executam juntos. O terceiro nível de relacionamento que eu reconheço nas pessoas é o relacionamento familiar. Diga comigo, familiar. O que é o relacionamento familiar? Relacionamento familiar que você tem com o seu marido, com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pais. Que é o relacionamento que você conhece, sabe quem é, sabe aonde mora, sabe como foi a vida, você convive, você sabe de coisas particulares. Sabe? O relacionamento familiar, que ele é muito perigoso. O relacionamento familiar, ele é perigosíssimo. Porque o Dini, eu tenho que marcar, porque eu não lembro. Só a hora que eu estou estudando que eu lembro. E eu também lembro a hora que eu marquei, mas depois eu não sei onde eu marquei. O Dini Peterson disse assim: a familiaridade, ela anestesia a percepção. É perigosa. Eu me mudei esses dias. E quando eu mudei, eu falei: ai, que gostoso essa casa. Agora, para mim, a minha casa já está familiar. Então eu já não vejo tanta graça. Aí, minha mãe chegou e falou: ai, que gostoso aqui onde você está morando. Eu falo: é. As pessoas falam: nossa, que delícia aqui. Eu falo: porque já está familiar para mim. E assim
é os nossos relacionamentos familiares. Segura isso. E o quarto relacionamento? Ficou agradável assim, com a luz apagada? Vocês gostam assim ou vocês gostam aceso? Hã? Ou dá pra vocês combinar o que vocês vão responder? O quarto relacionamento que eu quero falar com vocês é o nível mais profundo, é o nível de intimidade. Esse quarto relacionamento é aquele relacionamento íntimo que eu tenho com o meu marido. É aquele relacionamento que a gente não precisa falar, a gente se lê no olhar. Dependendo do jeito que ele me olha, eu me arrepio inteira. Faz tempo que você não me olha assim, amor. É porque eu tava de repouso, gente. Né, meu amor, eu tava de cama, né? Toda enfaixada, né? Se defende, meu bem. É o relacionamento de intimidade. Tem casais que eles vivem casados com um relacionamento superficial, sabia? Tem muitos casamentos que vivem um casamento com um relacionamento artificial, superficial. Por quê? Porque eles param de querer conhecer um outro, de saber o que o outro pensa, de tentar fazer com que o outro sinta o seu amor. Tem relacionamentos familiares que vivem níveis superficiais. Tem relacionamentos de casamento que vive o nível funcional, que é aquele casamento assim: você comprou o óleo, você comprou não sei o quê, você pagou a conta X, você viu o que a criança precisa, é funcional, gira só em torno disso. E quando a funcionalidade acaba-se também o casamento. Existem relacionamentos que eles estão baseados somente na funcionalidade. Precisamos cuidar muito dos nossos relacionamentos, porque eles podem ficar funcional ou superficial. Tem relacionamentos familiares que eles deixaram essa anestesia da familiaridade anestesiar a percepção, já não se conecta mais. Sabe quando uma pessoa começa a namorar e ela é tão apaixonada e tudo que a outra pessoa faz é tão maravilhoso para ela? Um olhar, um gesto, uma roupa nova, uma unha, tudo a percepção é aguçada. Tudo a outra pessoa percebe. Nossa, um perfume, sente o perfume que passou. Tudo aguçado. Mas com o tempo vai passando e as coisas vai se tornando familiar. Vai se familiarizando tudo. E aí a gente para de observar, para de cuidar e para de conduzir as coisas para um nível de intimidade. Nós lemos aqui sobre Moisés. Moisés é o cara que, quando eu olho para a Bíblia, eu reconheço nele o cara que mais buscou intimidade com Deus. E toda a intimidade que Moisés buscou com Deus deu início ali, naquele texto que nós lemos, Êxodo 3. Por quê? Porque Moisés, como todos vocês sabem, você só fica aí, não precisa ficar tocando não, tá, meu filho? Você pode ficar ouvindo, você pode abrir a porta, né? Você pode ficar bem de boa. Daí a hora que eu der a louca, você dá a louca comigo, tá? A hora que eu endoidar, que sabe quando eu endoido? Quando eu grito, que o Fé não gosta. Mas quando eu endoidar, tá? O Fé só me elogia quando eu lhe falo: pastor, hoje você não pregou hoje, ó.
mas é difícil. Então, o que eu estava falando? Vocês são espertos, vocês falam intimidade como eu não soubesse, né? Eu quero saber onde eu estava. Não, isso aí eu também sei. Eu estava falando da onde? Que parte? Moisés, quando? É isso aí. A Stephanie veio do retiro, tá afiada. Moisés, ele estava no deserto. Moisés, ele nasceu de uma mulher hebreia, na época que estava matando os meninos. Então ele foi escondido até os 3 meses. Depois Moisés foi deixado no rio e foi adotado pela filha de Faraó, onde ele foi levado para o palácio. A mãe, que era a sua mãe natural, amamentou ele. E depois ele ficou morando nesse palácio por 40 anos. Por 40 anos Moisés morou nesse palácio. Um dia ele saiu do palácio e foi visitar o seu povo. E viu o povo dele sendo oprimido. Quando ele viu um soldado batendo num hebreu, ele avançou naquele soldado e o matou, porque ele não queria que acontecesse aquilo. Alguém viu e no outro dia falou: você matou um ontem, tal. E ele ficou com medo, fugiu para o deserto. Quando ele fugiu para o deserto, ele foi parar num lugar que morava um homem chamado Jetro. Lá ele ficou, se casou com a filha de Jetro, e ali ele ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro. Um certo dia, depois de 40 anos, então ele tinha 40 anos no palácio, 40 anos apacentando as ovelhas no deserto. Ele tinha quantos? 80 anos. Ele estava no deserto e de repente, passeando com as ovelhas, levando as ovelhas para pastar, ele observa uma sarça que pega fogo. Só que a coisa mais natural que existe lá no deserto é uma sarça pegar fogo. Por quê? Alta temperatura, uma areia reflexiva, ou um arbusto já com um pouco queimado. O que acontece? Combustão, pega fogo. Isso não chamava a atenção de Moisés. Por que esse fato chama a atenção de Moisés? Porque o fogo não se consumia. Mas dá para alguém que está familiarizado com o cenário observar que o fogo não se consumia? Dá. Eu falei de níveis de relacionamento. Eu comecei falando, refletindo com vocês sobre isso. Dá para alguém que está acostumado no deserto ver arbusto pegando fogo observar que o arbusto não se consumia? Sabe por quê? Porque pegou fogo lá, tá? Pegou fogo lá. Só que não é isso que a Bíblia diz. Pegou fogo e Moisés, ele parou. O que você tem parado na sua vida para observar ao seu redor? Deus está aqui. Deus está à sua volta onde você está. Como que você observa as ações de Deus e sabe que é Deus agindo? Só dá para observar as ações de Deus se você tiver tempo para contemplar. Talvez você fale assim: nossa, não está acontecendo nada na minha vida. Não está acontecendo nada de diferente. Não está acontecendo nada de novo. Mas não é que não está acontecendo nada na sua vida. Você não está vendo Deus fazer algo na sua vida. E Moisés, ele estava lá no deserto e ele viu que o arbusto pegou fogo e ele ficou observando. Ele ficou observando e ele ficou observando. Só depois de um tempo ele percebeu: o arbusto não se consome. Que estranho. É isso que a Bíblia fala, não foi? Ele ficou impressionado. Ele falou: eu vou me aproximar para ver
por que não se consome? Quando Deus viu que ele se aproxima, então Deus está tentando chamar a sua atenção e fazendo algo na sua vida que você não está vendo, porque você está tão corrido com as suas coisas, tão corrido com a sua rotina, tão corrido com os seus afazeres, que você não tem visto Deus chamar a sua atenção, mas Ele está à sua volta o tempo todo tentando te chamar a atenção. E quando ele percebe que Moisés, ele conseguiu parar Moisés para ver o que ele estava fazendo, e Moisés decide, vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. E Deus vê isso, Deus fala assim, opa, para! Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora aqui, você já ouviu alguém falar que lá em Israel teve romaria nesse lugar, onde Moisés viu o monte ou a sarça ali pegando fogo? Alguém já ouviu falar que tem visitação, que tem alguma coisa geograficamente? Nunca ninguém ouviu falar. Sabe por quê? Porque Moisés entendeu e todos entenderam que Deus não falava de um campo geográfico, de um espaço geográfico. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O lugar que você está é terra santa. Mas não era aquele pedaço de terra, não era aquele arbusto que era santo. Era a presença de Deus que estava no fogo. Isso era santo. E quando ele fala, tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é terra santa. E esse lugar aqui que nós estamos agora é terra santa. Esse lugar que nós estamos agora é terra santa. Tira imediatamente a sandália dos seus pés. Eu não estou brincando não. Tira a sandália dos seus pés. Eu estou ensinando para você hoje um princípio. Tira a sandália dos seus pés. Fisicamente. E ele diz assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés, aí ele se apresenta. Então eu quero falar alguma coisa com você agora sobre isso. Olha aqui. A construção de Moisés, quando Moisés chega diante de Deus e ele começa um diálogo e Deus fala para ele, Moisés, eu vim aqui falar com você porque eu tenho visto a aflição do meu povo. O meu povo está sofrendo no Egito e você é o libertador que eu levantei para ir salvar o meu povo de lá. Então você vai lá e vai salvar. E trava aquela conversa. E ele fala assim, eu não tenho capacidade para ir lá e libertar o povo. Aí ele falou assim, gente, deixa eu achar aqui onde que ele falou assim. Peraí. Fez meu olhar e disse, tenho ouvido o clamor, papapá, disse livrado, agora, paciência, eu estou falando sobre isso. Contempla. Então diz Moisés, eis que quando tá, eu não achei. 7? É 7? Tenho visto a lamentação do meu povo, o Egito, não sei o quê. Não é isso, desci para livrá-lo. Não, sabe o que eu quero falar? Eu quero falar de quando ele fala assim, eu não tenho capacidade de ir lá tirar o povo. É isso aí que ele falou. É o 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, eu amo isso aqui. Sabe por que eu amo esse versículo aqui, o 12? Porque assim, quando eu tinha meus filhos menor, Deus é tão maravilhoso. Quando eu tinha meus filhos menores, ele chegava na igreja e eles corriam para lá. Você lembra, mãe?
Eles corriam para tudo quanto é lado, assim, e às vezes a gente tinha que... E quando eles vinham na frente, eles aceitavam Jesus, a gente falava, olha que coisa linda lá, olha lá nossos filhos, né? O amor falava, nossos filhos lá fazendo coisa bonita. Mas quando ele estava quebrando tudo, ou em casa eles faziam alguma coisa, o amor falava, você não vai falar com seu filho, não? Deus é tão maravilhoso, porque Deus, ele faz isso com a gente. Ele fala assim, os meus filhos, aqui ele falou assim, vai lá e tira os meus filhos de lá. Só que quando chega, o povo sai do Egito e Deus conduz eles para o deserto. E aí Moisés sobe no monte e Deus dá os mandamentos e tal. E aí o povo lá embaixo fica impaciente, faz um bezerro de ouro, papapá. E Moisés desce não, Moisés está lá ainda, vendo no tablet lá os mandamentos e tal. Deus fala assim para ele, vai lá ver o que teu povo que você livrou lá do Egito está fazendo. Igualzinho meu marido, vai lá ver o que aquele povo teu que você tirou do Egito está fazendo. E aqui ele fala assim, vai lá e tira o meu povo. Mas depois daquele dia ele fala assim, vai lá ver o que teu povo está fazendo. Vai lá ver aquele povo que você livrou do Egito, o que eles estão fazendo lá embaixo. E Moisés desce, quebra tudo, lembra? Vocês lembraram? Por isso que eu amo isso aqui, porque Deus disse assim, quando ele fala assim, eu vou lá tirar o povo do Egito, e tem outra coisa que é lindo que a gente fala com os filhos, que os filhos vêm e falam assim, não, mas hoje eu tenho prova, eu não tenho condição de fazer a prova, porque eu não sou bom em matemática. A gente fala assim, você é tão lindo, que beleza tem a ver com ser bom de matemática? Porque eu não consegui fazer tal coisa. Consegue sim, filho. Você é tão maravilhoso, tão lindo. Pode ir, você vai conseguir. Não é isso que a gente faz? A gente que é mãe. A gente fala, você é tão lindo, você vai conseguir. Deus, quando Moisés fala para ele assim, eu não sou capaz. Deus não passa a mão. Deus não fala assim, você é tão lindinho, vai sim. Sabe o que Deus fala para ele? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Quando você, pai e mãe, que o teu filho chega para você e conta uma dificuldade e fala assim, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa, você fala assim, eu vou fazer com você. Não tem problema que você acha que você não é capaz, eu vou estar com você. Não tem problema que você acha que você não é suficiente para libertar um povo. Eu vou ser com você. Mas Deus que falou assim, eu vou ser com você. Tudo isso, pensa que isso é a construção de uma intimidade. Eu estou falando com você sobre nível de intimidade, sobre andar intimamente com alguém. Nessa conversa, ele é o primeiro passo da construção de uma intimidade que Moisés está tendo com Deus. Deus está falando para ele assim, eu vou ser com você. E Moisés sai dali e vai para o Egito e acontece tudo que vocês sabem. Só que depois, quando Deus fala com ele, teu povo, olha lá, vai ver o que eles estão fazendo. Ele diz assim, e Moisés, gente, Moisés era o cara que ele mais tinha intimidade. Moisés, ele subia um monte, todo mundo sabe disso, para ouvir Deus. Moisés entrava numa tenda e ficava lá para ouvir e falar com Deus. Moisés buscava a presença de Deus para estar com ele. Sabe o que Moisés tinha? Amor por Deus. Esse primeiro estágio, esse primeiro nível de construção de um relacionamento íntimo começou de uma forma que Deus falou para ele assim, pode ir, eu vou com você. E foi crescendo a ponto de Moisés não querer mais estar só. Ele buscava Deus onde Deus estivesse. E um dia, quando Deus fala para ele, vai ver o que o teu povo fez. E aí ele volta de novo para aquele monte e Deus fala assim, é o seguinte, Moisés, aquele povo me entristeceu,
me decepcionou. Agora é o seguinte, eu fiz um compromisso com você. Eu falei que eu ia com você, que eu ia dar vitória para você, que eu ia dar a terra que manda leite e mel para vocês. E eu vou fazer isso. Vocês podem ir. Eu vou enviar um anjo. Quem lembra que um anjo poderoso ali no Antigo Testamento veio e matou um batalhão, um anjo? A Bíblia fala, quem foi, Lulu? Que chegou e, não vai lembrar, né? Que dizimou, pela carinha dela. Ela fala assim pra mim, não me põe na tua mensagem que eu não tenho nada a ver com isso, né? Aí, viu? Eu sabia. Teve um anjo que ele veio e dizimou uma cidade, um anjo. E quando Deus fala para Moisés assim, eu vou enviar um anjo e ele vai com você e ele vai te dar vitória sobre todas as batalhas e vocês vão vencer todas as batalhas e vocês vão entrar na terra e vão possuir a terra prometida. Garantiu tudo. Mas Moisés, por ser íntimo do Pai, ele fala assim, não quero a vitória, eu não quero a terra prometida, eu não quero vitória sobre a batalha, eu quero a tua presença. Ele fala, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Moisés estava falando assim, eu não quero um bom emprego. Tem gente que vem na igreja buscando um relacionamento com Deus. Esse tipo de relacionamento que eu falei com vocês, a gente também leva para Deus. Às vezes nós temos um relacionamento com Deus que ele é superficial. Eu sei quem é, eu sei onde está, eu sei como faz para acessar. É superficial, eu só sei. Talvez nós temos um relacionamento com Deus que é funcional. Quando eu preciso, então eu vou falar com Ele. Quando eu preciso de uma resposta, de uma solução, de uma cura, então eu corro para Ele, porque Ele pode me ajudar na onde eu preciso. Então eu tenho um relacionamento com Ele funcional. Tem outras pessoas que têm até um relacionamento com Ele familiar. Eu sei quem é Deus. Isso serve muito para nós que somos antigos cristãos. Ah, quando canta, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Ah, eu falo até em língua estranha. Olha o povo antigo. Olha o povo da velha guarda. Gente, o povo mais antigo, eles correm o risco de cair no engano da familiaridade. Ah, eu conheço de tanto tempo. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, mas eu não contemplo mais. Eu não paro mais para observar Ele botando fogo no arbusto e a sarça não se consumindo. Caiu na familiaridade. Então não me chama mais atenção o que Ele pode fazer. E eu nem sei se Ele está fazendo, porque para mim é tão natural. Tem um relacionamento familiar com Deus, mas não tem mais intimidade. Sabe quando a gente tem intimidade? Sabe quando eu falo para o meu marido que eu sou íntima dele e eu pego uma coisa de muito valor que eu não tenho ainda, em nome de Jesus, mas eu vou ter. Vamos supor que eu tenho um vaso que eu paguei R$1.500.000 naquele vaso para pôr na sala da minha casa. Só. Ele é valioso, só que ele é frágil. E eu falo pro meu marido assim, pega esse vaso e coloca para mim lá na sacada. E ele, sabendo da importância e do valor que ele tem, ele fica rodando para ver a forma melhor de pegar aquele vaso e remover aquele vaso e transportar aquele vaso sem correr risco dele quebrar. Por quê? Porque ele é valioso, ele é importante, ele é frágil.
Se ele tropeçar, o vaso pode quebrar. Se ele apertar demais, o vaso pode quebrar. Então, ele fica estudando uma maneira de pegar com cuidado e transportar para que o vaso não quebre. Assim é o relacionamento que eu tenho com meu marido. Eu amo ele demais, mas o meu relacionamento com ele é frágil. É tão frágil que se ele deixar de cuidar desse relacionamento amanhã, nós podemos passar por uma separação definitiva. Você pode amar a sua mulher e o seu marido da maior maneira possível, mas é frágil. Não cuida não, para você ver. Deixa de cuidar um dia. Deixa de cuidar um dia do seu relacionamento, para você ver o que vai acontecer. Os relacionamentos são frágeis. Assim é o relacionamento com Deus. É frágil. É poderoso. É valioso, mas é frágil. Se você não cuidar da sua intimidade com Deus, você pode cair na familiaridade. Depois você pode cair no funcional. Você pode ir no superficial. E você pode nem sentir mais nada. Porque é frágil. Precisa todo dia de investimento. Precisa todo dia você parar para contemplar. Como é que a gente consegue ter o nível de intimidade com Deus? Primeiro, você precisa contemplar o que Ele está fazendo. Se eu quero ser íntima do meu marido, mas ele não repara mais em mim, ele não presta mais atenção em mim, nem nessa barriga chapada. Se ele não para mais para contemplar, vai caindo na frieza. Vai caindo na frieza. Precisa da contemplação. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Todo dia eu preciso pegar a palavra e falar assim: não acredito que você fez isso. Eu tenho uma mania que eu leio a Bíblia. E depois que eu leio, eu fico assim, ó. Porque eu sou apaixonada por tudo que eu leio aqui. Eu não cheguei ao extremo de fazer igual o Lucinho, de comer uma folha. Mas às vezes dá vontade. De paixão. Então você precisa ter entusiasmo, contemplar o que Deus está fazendo, ver o que Deus fez, o que Ele está fazendo ainda, o que Ele faz na minha vida, o que Ele faz na sua vida, o que Ele faz na vida daquelas pessoas que a gente ora, o que Ele faz no Legacy, o que Ele fez no Rockies. Pastora Rebeca falou ontem para mim: eu tenho visto tanta fome. Pastora Rebeca falou comigo: pastora, tá diferente, tem muita fome. Eu fiquei louca, você não ficou? Você perdeu. Contemplar. Fica em pé. Quantos jovens foi pro Legacy? Contempla o que Deus fez. Fica em pé. Quantos adolescentes foram pro retiro? Será que vocês não estão vendo? Eis que estou fazendo uma coisa nova! Eu estou fazendo uma coisa nova! Será que vocês não veem? Eu estou fazendo uma coisa nova! Aleluia! Aleluia! Contemplem, pode se sentar. Contemplem o que Deus está fazendo. Este é um passo para a intimidade com Deus. A contemplação do que Ele está fazendo.
A contemplação do que Ele está fazendo. Quantas vidas Ele está transformando. Quantos destinos Ele está mudando. E às vezes a gente fica vendo tudo como muito natural. O Rodrigo Apoli fala, teve um casamento restaurado. Aham. Tem um desenho que é A Nova Onda do Imperador, quem já assistiu? Ó, não dá nem pra pregar pra quem não assiste desenho. Olha lá. E aí alguém fala assim pra Lhama, eles estão, ele ganhou um casaco de lã porque ele foi transformado. Daí ele fala assim, não é mesmo? Ele fala assim, ó meu casaco, ele é de lã. Sabe assim, essa diferença? Assistam. A Nova Onda do Imperador. Tem um casamento que foi restaurado. Tem um jovem que saiu do vício. Tem jovens que deixaram a pornografia. Tem adolescentes que não são mais dependentes da rede social. Tem maridos que deixaram de ter prazer na pornografia e encontraram prazer de novo na sua esposa. Ele está fazendo coisas novas. Contemplem, celebrem, reajam ao que Deus está fazendo. Esse é o caminho para a intimidade. Qual é o pai que não gosta que o filho observe o que ele está fazendo? Eu gosto de comprar as coisas para a Aninha. Ela fica limpando a casa para mim um mês. Tem que comprar mais de uma coisa, né? Contemplação. Quando a gente contempla as coisas que Deus faz, é o segundo passo para a intimidade com Deus. Eu notei umas coisas tão legais aqui, gente, que eu depois não dou conta de ler. Que é sobre aquelas pessoas que falam que tem... Deus é tão engraçado, Ele fala cada coisa comigo que às vezes não tem nada a ver com o texto. Mas sabe aquelas pessoas que falam assim, que tem... Como que chama o nome daquela doença, aquele transtorno que não presta atenção em nada? Vocês sabem, né? Então, sabe o que é TDAH? É déficit de atenção, não é? Hoje em dia tem um monte de gente que tem TDAH. E chega pra mim e fala, fui diagnosticada com TDAH. É engraçado isso, né? Porque quando a gente troca meia hora de conversa com essa pessoa, a gente fala assim, então você não consegue prestar atenção em nada? Não. E aí você aprofunda a conversa. Aí fala assim, então você não lê? Não, eu adoro livro tal. Ué. Então você não gosta de música? Não, eu amo tal artista, eu escuto o tempo todo. Ué. Mas não consegue prestar atenção em nada? Foi diagnosticado com déficit. Sabe o que é déficit? Déficit é eu querer comprar um celular com R$1.000. Não, esse aqui não dá para comprar com R$1.000. Esse aqui dá para comprar com 300. Quem tem um celular que dá para comprar? Qual que é o seu? Seu 15? Não, o seu também dá para comprar com R$1.000. O seu dá para comprar com quanto? 12? 2.000. Então, tem esse celular aqui, ó, que eu preciso... Não vou mostrar o meu, porque é uma vergonha. Que eu preciso de R$1.000 para comprar. Aí eu tenho 500. Se eu tenho 500, eu tenho um déficit de quanto? Né? Se eu tenho 500 para comprar um celular, eu preciso de mais. Se ele custa 2.000 e eu tenho só 1.000, quanto é o meu déficit? Esse é déficit. Agora, quando eu preciso prestar atenção em alguma coisa e eu não consigo prestar atenção no que me importa, mas eu consigo prestar atenção em outra coisa, isso quer dizer que o que eu preciso prestar atenção e eu não estou prestando não me interessa. E aí eu falo que eu tenho TDAH, porque é mais fácil eu ter TDAH do que eu ter vergonha na cara e prestar atenção na palavra de Deus.
Eu não leio a Bíblia porque eu tenho TDAH. Eu não consigo tirar tempo de oração porque eu não consigo me concentrar. Eu tenho TDAH. Você tem a falta de vergonha na cara. Porque se eu consigo me concentrar em uma coisa e não me consigo me concentrar em outra, é porque o que eu preciso me concentrar e me interessa, eu consigo. Mas aquilo que eu não considero tão importante, então eu tenho déficit de atenção. Eu anotei isso e achei importante falar. Segundo passo para a construção da intimidade. Sabe o que é? Reverência. Quando Deus fala assim, Moisés, para, tira a sandália dos seus pés. O lugar que você está é santo. A segunda coisa, na construção da intimidade, eu preciso ter reverência. Por quem eu quero ter intimidade. Se eu não respeitar a pessoa que eu quero ser íntima dela, eu jamais vou ter um nível de intimidade. Se eu não respeitar e se eu não tiver uma reverência diante de Deus, eu jamais serei íntima dele. Quando a gente vem na casa de Deus e a gente fala assim, o Todo-Poderoso está neste lugar, você tem noção do que isso pode impactar na sua vida? Quando a gente fala assim, você vai para o encontro, vai para o lugar que você vai ter um encontro face a face com Deus, você tem discernimento do que isso pode impactar na sua vida? Ou você vai de qualquer jeito, de qualquer maneira? Como é que você passa o domingo para vir para a casa de Deus? Se alimentando de todo o lixo que tem lá na televisão até 5 horas da tarde. E quando dá 5 horas você corre para o banheiro e toma um banho rápido porque precisa vir correndo para a igreja? Eu não chamaria isso de reverência. Como é que você se prepara para estar diante de Deus? Quando você chega aqui e você sabe que você entrou no lugar que é santo, não é porque essa terra é santa, porque essas paredes é santo, porque essa plataforma é santo, mas porque a presença de Deus está aqui. Esse lugar é santo. Quando a presença de Deus está nessa plataforma, ela se transforma em altar. Você chega na casa de Deus de que maneira? Porque é horrível, às vezes, nós estamos pregando aqui e vendo as pessoas cochichando lá atrás. Não é falta de reverência com quem está pregando, é falta de reverência com Deus. Esses dias eu via no Instagram um pastor que disse assim, o que acontece com as igrejas do Brasil que eles precisam ficar levantando toda hora para tomar água e ir no banheiro? E aí eles passaram assim, um culto em um determinado país que eu não lembro qual é, que eles estavam todos assentados exatamente da mesma maneira, fazia 3 horas. Não havia movimentação. Nós chamamos isso de reverência. Eu me lembro quando eu era criança, que na hora de ler a Bíblia, o que a gente fazia? Se colocava em pé. Meu tio era o meu pastor. Enquanto estivesse lendo a Bíblia, era proibido alguém entrar e vir sentar nas cadeiras. Se a gente chegasse atrasado e a Bíblia estivesse sentando, a gente ficava na porta até acabar a leitura. Quando acabava a leitura e a igreja sentava, as pessoas vinham e entravam na igreja. Em silêncio, com reverência. Afinal de contas, eu estou na presença do Deus Altíssimo. E hoje a gente não escolhe nem uma boa roupa. Tem gente que vem na igreja com umas roupas justas, que Deus é justo, mas a roupa de algumas irmãs, misericórdia. Cropped de crente. Quem usa cropped para mim nem crente é. Mas só aparece se eu erguer a mão. E o que eu faço quando eu estou adorando?
uma moda desgraçada que só faz a roupa em cima da cintura. Chega na sua casa, pega um metro de chita, emenda nessa roupa. E o decote, que você vai orar pelo irmão, assim o irmão fica, ai Jesus. Não se prepara para estar na presença de Deus. Eu vou pôr qualquer roupa mesmo, eu só vou para a igreja. Cria vergonha na cara, você vai para a presença de Deus. Lá no banco você não pode entrar de short, camiseta, aqui na igreja você vem de qualquer jeito. Abre o teu guarda-roupa, pega a tua melhor camisa. Senhor, hoje eu vou te oferecer o melhor. Eu vou pegar a minha melhor camisa. Eu vou pegar a minha melhor calça. Eu vou pegar o meu melhor perfume. E eu vou para a tua presença vestida. Lá na construção do templo, o que Deus falou? Faz a roupa dos sacerdotes. O que tinha que ter? Negócio de ouro, fio de ouro, papapá, aquele monte de coisa. Por que agora as pessoas vêm de qualquer jeito para a igreja? Só vou indo para o culto mesmo. Vou de chinelo, só estou indo para um culto normal. Culto normal tem a presença de Deus, amém? Onde tiver 2 ou 3 tem a presença de Deus, amém? Eu não estou falando para você que você precisa só vir para a igreja se você tiver a melhor roupa e o melhor sapato. Mas eu estou dizendo que o seu melhor tem que ser para a igreja. O seu melhor tem que ser primeiro para Deus. O resto do seu cotidiano pode receber ao segundo, mas para o Senhor tem que ser sempre o melhor. Então, na hora que você for se olhar no espelho, faça a melhor maquiagem, mas com equilíbrio. Não vem parecendo Jezabel. Cuidado de fazer as unhas, para não fazer aquela unha estileto, que você parece mais a filha da meretriz do que uma santa do Senhor. Toma cuidado. Você precisa ter reverência. Você precisa ter reverência. O jeito que você fala. Quais são as palavras que saem da sua boca? Eu já ouvi dizer que existem ministros e levitas que falam palavrões. Está longe de ter intimidade com Deus. Que tipo de palavras saem da sua boca? Reverência. Terceiro passo da nossa construção de intimidade. Conhecimento. Não dá para ser íntimo de alguém que a gente não conhece. Só que o conhecer a Deus também nos mostra quem nós somos. Quando Moisés se aproxima de Deus e Deus fala, eu preciso que você vá libertar o povo, ele fala, quem sou eu? A presença de Deus, o conhecimento de Deus revela quem Deus é, mas também revela quem nós somos. Quem nós somos? Ele diz assim, quem sou eu? E talvez você não sabe quem você é porque você não tem conhecimento de Deus. Sem saber quem Deus é impossível saber quem você é. Porque Ele é o seu Criador. Se você não conhece Ele, você não sabe para que você foi feito. Qual é o propósito que você foi feito? Sabe a santidade? Hoje está deturpado. O que é santidade? Sabe o que é santidade? Santidade é ser separado. Sabe quando você mora num sítio e você tem uma plantação de morangos e você vai lá, não é um morango que a gente compra no mercado que por cima é lindo, por baixo é podre. É aquele morango que você mesmo selecionou, você foi, pegou, então você tem uma cesta com 50 morangos. Igualmente lindos e maravilhosos e saborosos. Mas você precisa para uma determinada receita 20 morangos. Então você vai separar 20 morangos para determinado fim. Isso é santificação. Nós somos santificados porque fomos separados. Mas não fomos separados por coisa comum, nós somos separados para determinado fim. Se eu separei 20 morangos para fazer uma geleia, aqueles morangos estão separados para o fim da minha geleia. Se Deus separa você para determinado fim e você nem conhece quem Ele é, como você vai saber para o que Ele te separou? Sem conhecimento. Você não conhece Deus, não se conhece. E aí diz assim, sabe aquelas pessoas que a gente vai dar aconselhamento? Rodrigo e Apoli devem ouvir muito isso. Nossa, de repente foi embora. Foi embora do nada, do Neidon. Me largou, foi embora, pastora. Por quê? Não sei.
Tava tudo bem. Eu falei, imagina se tava ruim. Tava tudo bem. Aí eu fico pensando assim, nossa, cansou de ter feliz, falou, vou embora. Não conhece. Não conhece. Às vezes a gente perde de conhecer. Quando a gente conhece as pessoas, a gente conhece a reação delas. Quando a gente conhece Deus, a gente conhece como Ele pensa, o que Ele espera de você, para o que Ele te separou. E aí eu paro com aquele negócio de eu quero cantar, mas eu não fui separada e nem santificada para cantar. Eu fui separada e santificada para ser da intercessão. Mas como eu não conheço Deus, então eu quero cantar. E cantando eu não vou produzir nada, porque eu estou fora do propósito. Mas isso só sabe quem conhece Deus. Porque quando eu conheço Deus, eu me conheço e eu sei para que Ele me separou e para que eu fui destinada. E aí eu consigo executar. Isso a gente chama de intimidade. O quarto passo da intimidade eu chamo de autocrítica. Quando eu sou íntima de alguém, como eu sou íntima do meu marido, eu tento melhorar para ele. Então eu me analiso. Eu sei o que ele não gosta. Então eu me analiso e sou crítica de mim mesma. Então, se isso faz mal para ele, eu vou mudar. Não existe esse relacionamento que eu vou ter um relacionamento, né? Eu casei com o Rodriguinho. Tô casada. E não importa para mim o que ele pensa de mim, ao meu respeito. Se ele gostar de mim, ele vai ter que gostar do jeito que eu sou. Isso não é relacionamento. Se ele quiser continuar casado comigo, ele tem que me aceitar do jeito que ele me conheceu. Isso não é relacionamento, isso não é intimidade. Quando eu sou íntima dele e eu sou a esposa dele, eu quero melhorar para ele. Eu quero, olha, profético isso, Diego. Recebe. Amém. Se eu sou íntima do meu marido, eu quero melhorar para ele. Eu quero cada dia mais ser uma versão melhor para ele. Então eu fico me analisando, me autocriticando para evoluir e ele por mim. Se eu não gosto do jeito que ele fala comigo num dia, no outro dia ele precisa deixar de falar daquele jeito. Porque nós estamos evoluindo na nossa intimidade. Então, a característica da intimidade é eu ser essa pessoa que eu vou melhorar todo dia por quem eu amo. Porque eu tenho prazer nele. Eu quero agradá-lo, eu quero impressioná-lo, eu quero contemplar o que ele faz, eu quero admirar o que ele está fazendo, eu quero que ele sinta alegria em me ver, em ver o que eu estou fazendo, em ver o tanto que eu estou progredindo para ele. Então, todos os dias eu me analiso para melhorar para ele. Esse é só 4 passos. Vou te dar 5. O 5º passo, só 5 para a gente terminar. Para uma boa intimidade com Deus, compromisso. Qual é o seu nível de compromisso com quem você tem intimidade? Quanto você tem de compromisso com Deus? Qual é o seu nível de compromisso com Ele? Eu comecei aqui falando do seu compromisso. Se você quer ir para o encontro, faça. Então, que você faça a sua inscrição para que a gente consiga organizar. Mas qual é o seu nível de compromisso com o que você diz? Com o que você fala que você vai fazer para o Senhor? Com o que você propõe no seu coração que você vai fazer para Ele? Senhor, se o Senhor me abençoar este ano, então eu farei tal coisa, mas no trajeto eu esqueço o compromisso e eu me faço de sonsa. Eu achei bem legal esse dia que o Gabriel estava cozinhando lá em casa e eu falei: Gabriel, bota uma música na Alexa. Aí ele falou: Alexa, toca tal louvor sonsa. Eu falei: tadinha da Alexa. Qual é o seu compromisso que você tem com Deus quando Ele pede algo para você? Ou no trajeto, quando você se propõe a fazer algo para Deus, e aí você esquece no trajeto. Foi bem engraçado hoje, porque eu estava lá no retiro, e nós que vamos trabalhar no encontro, nós estamos de jejum, amém, equipe?
E um do nosso propósito que nós estamos de jejum é não comer trigo. Mas eles tinham feito um peixe frito maravilhoso. Aí algumas pessoas falaram para mim assim: pastora, tira o empanado e come o peixe. Aí a Leia falou assim para mim: pastora, eu acho que você não deve comer o peixe, porque ele contaminou com o trigo. Eu falei: você está certa. E então, diante do meu compromisso, do propósito que eu fiz com Deus, eu chorando, não comi o peixe. Voltei deprimida para minha casa e estou assim até agora? Sim. Não comi o peixe. Mas é um compromisso. E agora, se eu digo assim, eu tenho um compromisso com Deus, mas o que é só um pedacinho de peixe diante de um propósito de tantas outras coisas que eu tenho que não comer? Qual é o meu nível de comprometimento com Deus? Quando Ele olha para mim e Ele vê que eu não tenho contemplação, eu não tenho reverência, eu não tenho compromisso, eu não melhoro por Ele, eu não caminho progredindo para Ele, eu não me importo com o que Ele pensa a meu respeito, eu não tento conhecê-lo cada dia mais, logo Ele fala: eu não sei quem você é, eu não te conheço. Se eu não te conheço, você está longe de uma intimidade comigo. Mas hoje, nós que estamos aqui nesta noite, tudo que nós queremos, eu quero crer, é ter intimidade com Deus. Tudo que nós queremos nesta noite é sair daqui desse lugar o mais íntimo possível de Deus. E assim como Moisés, ele construiu um caminho de intimidade com Deus, que assim sejamos nós. Deus era tão íntimo de Moisés que quando ele falou: toca na rocha para que ela saia água, e Moisés vai lá e fere a rocha, Deus era tão íntimo que Deus não falou para ele: ó, você não vai entrar na terra prometida agora. Ele fez igual eu faço. Eu fazia. Quando eu saía com os meus filhos, ele fazia alguma coisa que eu não queria, eu falava para eles assim: se vocês fizerem isso, a hora que chegar em casa, vocês vão apanhar. E aí eles faziam, e eu estava tudo bem. Eu voltava para casa e eles também tinham esquecido, mas quando eles chegavam em casa, isso era mais o meu marido do que eu, porque eu sempre fui boazinha. Ele falava assim: vai lá pro quarto que o papai vai conversar. Daí isso que eu fiz? Lembra que a gente falou antes que não era para fazer? Agora vai lá pro quarto conversar. E lá no quarto a varinha chiava. E Deus fez a mesma coisa com Moisés: toca na rocha. Ele feriu, a água saiu? Saiu. Só que depois Deus chega para Moisés e falou assim: você não vai poder entrar lá na terra prometida. Ele fala: por quê? Ele fala assim: lembra que eu falei para você que era só para falar com a rocha e você tocou nela? Então agora é a hora da varinha, você não vai entrar. Isso só faz quem tem intimidade. Só faz isso quem tem muita intimidade. Se meu filho faz algo que eu não gosto e eu deixo para disciplinar ele depois, eu posso fazer isso, porque eu sou tão íntima dele, que quando eu for disciplinar, eu vou lembrar o que ele fez e ele vai ter que aceitar. Isso é intimidade. Deus era tão íntimo de Moisés que ele tinha essa intimidade. Eu não preciso falar para você agora, mas a hora que eu precisar falar, você vai lembrar o que você fez. Que nível de intimidade você tem com Deus? Moisés construiu o caminho de intimidade com Deus. Deus prometeu tudo para ele. Falou assim: vai, eu envio o anjo, eu mando o anjo mais forte, eu vou te dar vitória, eu vou fazer tudo para você. Ele fala: não, sem a tua presença nós não queremos ir. Eu não vou. Sem a tua presença nem me faça sair daqui, porque não é o que você pode fazer, mas é a tua presença que eu preciso. Eu preciso de você, da sua presença. Como as pessoas vão ver que nós somos diferentes se a tua presença não está conosco? Só os seus feitos, só as suas mãos, só o que você pode fazer. Nós queremos a sua presença. E diante dessa declaração, Deus fala: então eu irei com vocês. Quando você teve intimidade para falar com Deus: Senhor, se o Senhor não fizer, não me deixa ir. E Deus falou: por que você falou isso para mim? Então eu vou fazer por você. Quando você teve esse nível de intimidade com Deus, hoje
É noite de gerar intimidade. Se coloca em pé.